Urinoterapia. Xixi, o meio de saúde mais extraordinário que existe. Autores: Dr. Christian Tal Schaller, Ludmila de Bardo, Johanni Hazanamahai, Françoise Schaller Nitelet, Kiran Vias. Conselho ao leitor: não se começa o aprendizado do esqui pela pista de esqui, nem o aprendizado da vela por uma volta ao mundo sozinho. Do mesmo modo, o aprendizado da saúde deve começar pelas modificações progressivas e suaves do modo de viver e pela utilização com bom senso dos métodos de limpeza do organismo. Deve-se saber que se o nível de intoxicação é elevado e se os meios de estimulação da eliminação são aplicados de modo muito intenso, crises de limpeza podem se produzir e provocar sintomas desagradáveis. Mesmo que sejam úteis, é preferível despoluir seu organismo suavemente, sem perder o bem-estar. Urinoterapia representa uma técnica de saúde extremamente poderosa, que reforça de uma maneira muito rápida as funções de eliminação do corpo. É mais eficaz utilizar este método após ter praticado previamente uma depuração do organismo pela mudança do modo de viver, notadamente por uma alimentação vegetal, variada e saudável. As pessoas que seguem um tratamento médico-químico contínuo devem começar a urinoterapia por pequenas doses. Por exemplo, meio copo em jejum pela manhã, sempre melhorando os hábitos de vida. Pode-se aumentar em seguida a quantidade de urinoterapia absorvida ao passo em que diminuem-se as doses de medicamentos consumidos. Não se deve aumentar o medicamento muleta, antes que o corpo possa, pelo despertar de seu sistema de autocura natural, assegurar as funções anteriormente falhas. Se o paciente pratica uma terapia holística e cultiva todos os aspectos de sua vida física, emocional, mental e espiritual, a transição será suave e sem choques. A atividade, a saúde, o reconhecimento da vida e a capacidade de se deslumbrar serão despertados dia após dia. O leitor deve ler livros que facilitem o aprendizado da saúde total, consultar terapeutas que conheçam o enfoque holístico, dialogar com pessoas que tenham a experiência de urinoterapia. Se encontrar pessoas que são contrárias a este método, deverá perguntar o que eles leram a respeito e por quanto tempo o praticaram. Na maioria das vezes, o leitor descobrirá que a rejeição está fundamentada em reações emocionais e não no estudo sério do assunto. Em geral, intolerância rima com ignorância. Nota do editor: nós estamos felizes em apresentar uma obra de grande importância para a compreensão da natureza humana. Não é extraordinário saber que o corpo humano está dotado de um imenso poder de autocura e que a urina é um medicamento eficaz? A imprensa publica, de vez em quando, estudos sobre este assunto. Assim, Paris Match, de 11 de junho de 1992, num artigo intitulado "Na Índia, uma pílula de urina em lugar dos tranquilizantes", cita os trabalhos dos professores Mills e Fuans, da Universidade de Newcastle, Austrália, que mostram que os iogues, ao beber sua própria urina, obtêm tranquilidade e serenidade. Um artigo do Correio Internacional, de 19 de dezembro de 1992, assinala que a urinoterapia conta, no Japão, com mais de 2 milhões de adeptos. Lê-se ali: numerosos sábios e médicos detestam abordar este assunto.
não é raro ver remédios populares banidos pelo mundo acadêmico. A rejeição é tanto mais forte quanto a noção de que a urina é acompanhada de uma repugnância psicológica. Esses sábios são, entretanto, unânimes em dizer que se a função renal e as vias urinárias são normais, não há inconveniente ao beber sua urina. Se não há perigo, pode-se então beber. De qualquer modo, a razão pela qual a urina cura e tem um efeito rejuvenescedor está ainda inexplicada. Neste artigo, sabe-se que o instituto, que agrupa perto de 50 mil membros, conta entre eles com um certo número de personalidades do mundo financeiro, políticos, professores de universidades, artistas, etc. Um artigo do Indian Express, Bombaim, de 9 de outubro de 1992, assinalava que a moda da urinoterapia tinha, do Japão, conquistado Taiwan e que cerca de 200 mil pessoas bebem a cada dia sua urina. O artigo conta que um dos propagadores deste método, Chen Qing-xuan, aprendeu-o de Anoki, um piloto japonês que a havia conhecido em Bornéu durante a Segunda Guerra Mundial. Anoki lhe contou que havia começado a beber sua urina quando estava, com outros soldados, bloqueado em um abrigo subterrâneo durante 2 semanas. Eles agiram segundo os conselhos de um médico militar. Anoki continuara a beber sua urina a cada dia e sua saúde era excelente. Chen Qing-xuan seguiu seus passos. Quando ele precisava refazer sua carteira de identidade, os policiais o tornaram por um fraudador, pois em vez dos seus 64 anos de idade, aparentava ter, no máximo, 40 anos. Chen bebe 3 xícaras de urina cada manhã e seu exemplo se propagou. Monges budistas redigiram um panfleto sobre o assunto e o distribuíram nas livrarias e restaurantes budistas. Um autor publicou, sob o título A Cura Mágica da Água Dourada, um livro que relata casos de pessoas muito doentes que reencontraram sua saúde graças a esse método. O autor afirma ter se livrado ele mesmo de seu diabetes, seus reumatismos e sua hipertensão. Ele escreve: a urina, como sangue, é rica em nutrientes vivos. Beba toda a sua urina, sem desperdiçar uma única gota. O que lhe acontecerá, então, ultrapassará tudo o que você possa imaginar. Eis aqui o texto que o Dr. Christian Tauschaler redigiu para apresentar a urinoterapia em um programa de televisão do Canadá. Nestas linhas, uma mulher do mundo, que ouve o Dr. Schaller falar de urinoterapia, exprime suas reações. Urinoterapia, como é estranho. Urinoterapia, que nome bonito. Mas o que significa urinoterapia? Qual? Beber seu pipi? Sua própria urina? Oh, que horror! É desgostante. É repugnante. É muito chocante. Não, você não me convence. Jamais eu farei isto. Você diz que é um remédio vivo, que o corpo assim se regenera. Faz deixar todas as suas misérias? É ridículo, é grotesco. Além disso, se isto fosse verdade, já se saberia. Meus pais me teriam falado, meus professores e meus doutores. Qual? Você diz que isto salvou a vida de numerosos náufragos? Que os homens do deserto fazem isso e são dignos? Que os Sherpas do Himalaia o utilizam para escalar os seus cumes onde o oxigênio é rarefeito? Cale-se. Eu não quero saber de nada. Eu não sou náufrago, nem nômade, nem montanhês. Sou uma mulher do mundo. Nos salões, a rodar, eu falo dos assuntos da moda. Eu aceito as propostas bem como devem ser. Urinoterapia não é para mim. Não, eu não acredito. Além disso, eu não ousaria falar a ninguém.
Meus amigos achariam que eu estou louca. Suas propostas são perigosas, pois se cada um se tornar seu próprio médico, cuidar ele mesmo das suas doenças, tomar cuidado com seu corpo e com sua vida, que acontecerá a todos os peritos, que às nossas custas fazem a guerra? Os cirurgiões, os farmacêuticos, os doutores e os professores. Você quer reciclar todos na educação da saúde? Vamos, um pouco de seriedade. Vamos cessar este debate insidioso. Que urinoterapia seja um nome qualquer, uma prática exótica, não científica, reservada a alguns excêntricos, seja, pois, mais pé na terra. Dr. Schaller, cuide de sua carreira, proteja sua reputação, venda qualquer coisa, antes de preconizar um medicamento gratuito, mesmo que o nome seja bonito. Urinoterapia é uma loucura. Depois do programa, muitos artigos de jornais foram publicados sobre o assunto de urinoterapia. E numerosas pessoas testaram outras experiências positivas ou de tradições antigas em que acreditavam. Desse modo, os lenhadores do Grande Norte chamaram a urina de a farmácia interior. Por toda parte no mundo, uma nova consciência está para nascer. Compreende-se que a ecologia não deve ser somente a proteção do ambiente exterior, mas também uma salvaguarda da nossa imunidade. É a ecologia interior. Neste fantástico movimento de despertar, a urinoterapia, esta técnica milenar, pode representar um papel importante. Ela nos lembra que somos seres maravilhosos, portadores de um corpo absolutamente prodigioso, fruto da inteligência cósmica universal, dotado de mecanismos de autocura e de autorregeneração extremamente poderosos. Com esta compreensão, o sofrimento e as doenças não são mais fatalidades, mas somente o produto de nossa ignorância. A idade de ouro da saúde e da alegria de viver deixa de ser um sonho utópico para tornar-se a experiência que cada um pode vivenciar, graças a uma dinâmica de transformação. É a água de ouro, que constitui a urinoterapia. O editor. Prefácio do Dr. Christian Tal Schaller. Em 1970, eu tive como paciente um homem de 32 anos, que sofria de psoríase generalizada. Todos os tratamentos alopáticos tinham sido tentados, sem sucesso duradouro. Eu apliquei um tratamento homeopático e conselhos dietéticos. Ele apresentou uma melhora, mas não uma cura completa. Alguns meses se passaram. Um dia, nós nos reencontramos fortuitamente na rua. Ele declarou, então, não ter mais psoríase. Eu fiquei muito espantado e apressei-me a perguntar-lhe qual era o segredo de sua cura espetacular. Um pouco embaraçado, ele me confessou ter descoberto o livro de J.W. Armstrong, A Água da Vida, e posto em prática seus conselhos. Depois de tomar urina em jejum por 2 semanas e fazer fricções de urina sobre a pele todos os dias, as lesões de psoríase tinham desaparecido. Graças à manutenção de uma porção de urina toda manhã e de uma alimentação hipotóxica, a psoríase não havia mais voltado, para a grande alegria deste homem que havia sofrido durante muitos anos com esta penosa afecção. Eu comprei então o livro de Armstrong e, malgrado minhas reticências científicas e minha repugnância psicológica por uma terapia tão extravagante, decidi tentar a urinoterapia em mim mesmo e fiquei maravilhado com a melhoria de minha vitalidade e de minha saúde como um todo. E não pude deixar de aconselhar este método àqueles pacientes que pareciam capazes de aceitar psiquicamente uma terapia tão estranha às ideias recebidas.
Com efeito, no Ocidente do século XX, a maior parte das pessoas foi educada para crer nos prodígios da medicina moderna e esperar da indústria farmacêutica a solução de todos os seus males. A urinoterapia elimina todos os intermediários, médico e farmacêutico. São substituídos pelo médico e farmacêuticos biológicos interiores, que irão, com a sabedoria que adquiriram em alguns milhões de anos de evolução, preparar o remédio adequado, sob a forma de urina fresca. Para ousar tentar a água da vida, é necessário para os ocidentais mudar a opinião em matéria de dogmas adquiridos, em particular com relação à sua fé cega na química. Portanto, é divertido constatar que uma grande parte dos esforços dos químicos consiste em fabricar, em laboratório, as substâncias que o corpo elabora naturalmente e que estão presentes na urina: hormônios, vitaminas, enzimas, antibióticos, etc. Não esqueçamos que a medicina química é muito jovem, ela não data senão de alguns decênios. Enquanto a medicina ayurvédica, medicina tradicional da Índia, por exemplo, preconiza o uso da urina há mais de 5.000 anos. Médico jovem. Quando aprendi a homeopatia, fiquei impressionado ao descobrir que os primeiros médicos homeopatas tinham escolhido experimentar os remédios em si próprios, correndo muitas vezes o risco de se envenenar, para melhor descobrir as possíveis virtudes terapêuticas das substâncias que estudavam. Esta atitude me pareceu tremendamente corajosa. E achei então que devia eu também, por honestidade diante dos doentes que via a cada dia, tentar em mim mesmo os medicamentos que eu lhes prescrevia. Eu tomava então 2 vezes ao dia um ansiolítico de uso corrente. Ao cabo de 2 dias, havia perdido a saúde. Sofria vertigens, palpitações, tremia e meu humor passava de uma euforia febril a uma depressão profunda. Eu descobri então, com espanto, que este medicamento provocava os sintomas que ele deveria combater. Inútil dizer que isto me empurrou para os estudos das medicinas naturais, a homeopatia, a fitoterapia, a oligoterapia, a acupuntura, a dietética, a iridologia, a medicina manual, as psicoterapias humanistas e transpessoais, as medicinas tradicionais, etc. E tornei-me mais crítico em relação aos medicamentos químicos, que são testados em animais de laboratório. Nada prova com efeito que seja possível comparar os resultados obtidos com os animais confinados em suas jaulas com o que se passa dentro de um ser humano. Foi preciso haver a talidomida, inofensiva em animais, mas responsável por terríveis malformações no homem, depois de outros remédios do mesmo gênero, para que se tomasse consciência do perigo. O abuso de medicamentos químicos tornou-se um dos maiores flagelos de nosso tempo. E em vez de ter confiança na natureza e nos métodos terapêuticos naturais, comprovados por séculos de tradição médica, os cientistas acreditaram ser possível agir impunemente sobre o delicado equilíbrio de nossa fisiologia com substâncias artificiais. Tudo isso porque a medicina moderna esqueceu-se do primum non nocere, primeiro não causar dano, de Hipócrates, e lutou contra os sintomas em vez de sustentar as forças naturais de cura e de regeneração do corpo. Espantosa época, onde se procura matar a doença, enquanto ela corresponde a um esforço do corpo para restaurar a saúde. É ilógico e anticientífico atacar as consequências das doenças em vez de procurar suas causas e agir neste nível, pois essas causas são sempre o resultado de um modo de vida antinatural. Quando se eliminam os hábitos de vida nocivos,
Os mecanismos de autocura do corpo asseguram infalivelmente o retorno da saúde. Ó, bom senso! Como você desapareceu, assim como as consciências dos homens deste século? Para os que são conscientes dos limites da medicina científica moderna, para os que tentaram, sem sucesso, todos os tratamentos alopáticos comuns, para os que creem que a natureza não é uma inimiga, mas uma aliada, para os que ousam ter confiança em seus corpos, para os que querem mudar seus hábitos e descobrir uma vida mais sã e mais criativa, este fantástico instrumento, a terapia pela urina, cuja sabedoria ultrapassa nossa capacidade imaginativa. Pense nesses milhares de células que sabem, cada uma, perfeitamente o que devem fazer, a cada instante, e agem em harmonia umas com as outras. Será uma ajuda preciosa. Ela não tem senão um defeito, se assim posso dizer. Não custa nada. Sua gratuidade é um dos grandes obstáculos à sua difusão. Quem vai fazer publicidade de um remédio gratuito? Falar da urinoterapia no mundo materialista de hoje é também lembrar que cada um é responsável por si mesmo, que compete a cada um aprender a gerir sua saúde. Então, as fantásticas capacidades de autocura de seu organismo, que desde que nós deixemos a natureza trabalhar, regenerar-se-á rapidamente. Utilizar os recursos da alimentação saudável, aprender a fazer pequenas curas de desintoxicação do corpo, estimular-se com uma fricção de luva de crina em vez de tomar café, relaxar com uma massagem nos pés ou nas orelhas em vez de fumar um cigarro, lutar contra a insônia e a dor de cabeça usando a sofrologia ou a medicação, em lugar de tomar soníferos ou pílulas analgésicas, recorrer às terapias naturais sempre que a sua intervenção for possível. Tudo isto está ao nosso alcance. Neste aprendizado de meios de saúde, a terapia pela urina é uma técnica de eficácia e rapidez de ação surpreendente. Eu me recordo, por exemplo, de um paciente que sofria de edemas no tornozelo, resistente a todos os diuréticos comuns. Em 3 dias de jejum, tomando a urina, seus edemas desapareceram. Um homem de 50 anos sofria, há 30 anos, de uma constipação persistente, rebelde a todos os laxantes. Algumas lavagens intestinais para reeducar a motricidade intestinal e 3 copos de urina pela manhã, em jejum, fizeram sua constipação desaparecer, assim como os problemas que ela acarretava, em particular o mau humor. É, com efeito, difícil de ser feliz e alegre com o intestino preso. Mesmo que seja só por seus efeitos diuréticos e laxativos tremendamente rápidos, a terapia pela urina merece ser conhecida. Os diferentes autores que escreveram sobre o assunto constataram o valor benéfico da água da vida em um número quase ilimitado de problemas de saúde, do resfriado ao câncer, passando pelas alergias, os problemas hormonais, as doenças da pele, os problemas digestivos, os reumatismos, etc. Portanto, amigo leitor, não creia na minha palavra enquanto eu lhe descrevo os benefícios da urinoterapia. Não confie senão na sua experiência pessoal. Você já sofreu o suficiente por ter acreditado na palavra de seus pais, professores, médicos, todos os que lhe prometiam a felicidade pela obediência, todos os que pretendiam saber o que era bom para você. Você já sofreu o suficiente por ter confiança nos peritos de toda sorte, por acreditar nos progressos da ciência, por pensar que a cura das doenças é o fruto de tratamentos médicos, enquanto ela é de fato resultado de um processo de autorreparação do corpo,
por haver negligenciado essa verdade, nossa sociedade passou a ter um modo de vida que destrói nossa imunidade. Será, portanto, simples e pouco oneroso ensinar aos cidadãos como livrar-se dos hábitos de vida que fazem deles indivíduos imunodeficientes. Nas campanhas de informação feitas pelos organismos oficiais contra a AIDS, quase ninguém menciona o fato de que o abuso de gorduras animais, de álcool, de cigarros, de açúcar branco, de vacinas, de antibióticos, de ansiolíticos, de analgésicos e de outras drogas legais causam um enfraquecimento importante das defesas imunitárias do organismo. Não tenha vergonha se você ficar cético ao ler os depoimentos daqueles que se curaram pela urina. Mas não deixe o ceticismo impedi-lo de tentar por si mesmo. Somente a experiência pessoal permite estabelecer uma opinião fundada não sobre as teorias, mas sobre a sua vivência. Esta terapia, utilizada pela maior parte dos povos primitivos e pelas civilizações antigas, entra em choque, nos nossos dias, com o racionalismo cartesiano, que mal pode conceber o valor de tal enfoque. O espírito científico do século XX considerou o corpo como uma máquina e ocupou-se, sobretudo, do que a análise química e física podiam permitir compreender, negligenciando o fato de que nosso corpo é um conjunto de estruturas de uma complexidade que ultrapassa totalmente a imaginação humana. O grande cientista Edison disse: até que o homem seja capaz de fabricar um simples talo de erva, a natureza só poderá rir de seus pseudo-conhecimentos científicos. Nós não compreendemos, pela marcha analítica moderna, senão uma ínfima parte dos fenômenos vivos que se desenrolam a cada segundo na intimidade de nossas células. Antes de rejeitar aquilo que não compreendemos, é conveniente manter o espírito aberto ao lembrar que a sabedoria da natureza, elaborada durante milhões de anos, ultrapassa em muito todos os nossos raciocínios intelectuais. No domínio da física e da biologia, mais e mais pesquisadores rejeitam os modelos do pensamento materialista para interessar-se pela vida energética do corpo e pelos campos de força que o criam. Dentro desta ótica, o corpo material não é senão a desinficação dos campos vibratórios espirituais, mentais e emocionais. Um grande número de problemas físicos não são senão as consequências dos desequilíbrios psíquicos. Ocupar-se em curar as afecções funcionais e orgânicas de seu corpo é, antes de tudo, libertá-lo das emoções negativas e dos estereótipos mentais que os engendraram. É deixar passar a energia espiritual que vem do nosso eu superior, também chamado alma ou ser de luz, e que dá vida a todas as nossas células. Ao transformar sua relação com seu corpo, ao conhecê-lo como uma criação de cada instante, é possível modificar suas funções e suas estruturas. As terapias naturais e, em particular, a urinoterapia, constituem meios de transformação preciosa. Todos os métodos naturais sustentam os mecanismos fisiológicos naturais de regeneração. Possam estas linhas provocar ao leitor a audácia de repensar as ideias recebidas e as repugnâncias inculcadas por uma educação antinatural. Possam elas encorajá-lo a ter confiança em seu corpo, a mudar seus hábitos nocivos e a experimentar a magia da água da vida. O único risco que o leitor corre é de melhorar. Uma técnica terapêutica que não custa nada, que é independente dos recursos dos outros, que não oferece perigos nem tem efeitos secundários, que é experimentada desde milhares de anos, é boa demais para ser verdade? Ao leitor, o julgamento.